Amém. Acho que pode abaixar. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, meu coração está extremamente alegre por estar aqui essa noite com vocês. Assim como já fui apresentada pelo pastor, né, uma apresentação tão abençoada, né, tão maravilhosa. Nós estamos ali com as nossas tendas armadas na cidade do Iporá, enquanto o Senhor nos permitir, né, porque a obra é do Senhor. E graças a Deus, e uma vez o Senhor me falou, né, não te dei campo, só dei espada. Então, durante esse tempo, nós estamos guerreando as guerras do Senhor, aonde Ele tem nos mandado. E no momento, nossas tendas se encontram armadas naquele lugar, e eu conto com as orações dos irmãos. Sempre que dobrarem os seus joelhos, lembre de nós ali na cidade do Iporá, porque nós somos carentes das orações dos irmãos. Aqui vai até que horas? Até 9. Mas eu vou pregar 1 hora? Amém. Glória a Jesus, né? Enquanto Deus for dando palavra, quando Deus parar de falar e nós cantamos e oramos, e o Senhor Deus faz o resto da obra. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, nós estaremos orando ao Senhor nosso Deus essa noite, em agradecimento a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai amado, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na cidade de Turvânia, Goiás, conhecendo, meu Deus, mais uma parte do seu povo. Povo esse, meu Deus, que eu tenho certeza que nos encontraremos no grande céu que o Senhor tem nos preparado, meu Deus, naquele céu de glória. Oh, Senhor Deus, que essa noite o Senhor possa me usar como vaso, instrumento do Senhor. Vai falando, meu Deus, aqui nas vidas, ó Pai, de uma forma poderosa, repreendendo o mal e operando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Abramos as nossas Bíblias no livro de Josué. Josué. Josué 1, verso 12. Josué 1, verso 12. 12 a seguir. Josué 1, 12 a seguir. Os irmãos encontraram? Graças a Deus. Fala assim, irmãos. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Amém, igreja? A igreja esteja se assentando em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, que o Senhor Deus colocou ao meu coração, ela tem por tema essa noite: por que a igreja tem se esfriado? Por que a igreja tem se esfriado? E o Senhor Deus, quando me deu aqui, no capítulo 1 de Josué, a partir do verso 12, o Senhor perguntou isso para mim, né, e pediu para que eu transmitisse essa noite para a igreja. Por que que a igreja tem se esfriado? E ali, irmãos, o Espírito de Deus, ele me fez lembrar de Jesus, né, que quando Jesus pisou sobre essa terra, primeiro, a palavra de Deus, João 3,16 fala: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, irmãos, amou o mundo de uma forma tão grande, que ele já começou o quê?
mandando Jesus veio sabendo de tudo que ele padeceria para que nós tivéssemos a salvação. E aqui, quando Jesus veio sobre essa terra, o que é que ele fazia, irmãos? Ele ajudava as pessoas. Jesus não tinha hora para dormir, Jesus não tinha hora para comer, Jesus não tinha hora para descansar. O tempo que Jesus tinha para orar, irmãos, era nas madrugadas, era durante as noites, quando sobrava. Ele que fazia o tempo dele, aliás, nem sobrava, né? Porque às vezes o tempo dele está dormindo, ele estava orando, não sobrava tempo, mas ele fazia o tempo dele. Por quê, irmãos? Porque ele olhava a multidão e ele via aquela multidão como ovelhas que estavam sem pastor. Jesus, ele tinha uma compaixão muito grande, irmãos, um amor muito grande pelas ovelhas, pelas pessoas que iam atrás dele. Então, devido a isso, irmãos, o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho, a palavra de Deus, naquele tempo, quando Jesus veio, devido ao farisaísmo, já estava numa dificuldade tão grande, mas Jesus, porque ninguém se preocupava mais com ninguém, mas Jesus, quando veio, ele fez diferente. Ele foi lá, ele pregava, irmãos, ele ia atrás das pessoas, as pessoas vinham atrás dele, ele recebia aquelas pessoas, ele cuidava daquelas pessoas, ele curava os enfermos, ele repreendia, ele mandava embora o demônio dos endemoniados, dos atormentados de espíritos malignos, ele cuidava das pessoas. E por que hoje, irmã, às vezes você me pergunta, e por que hoje, irmã, que o amor, que a igreja tem se esfriado? A igreja tem se esfriado, irmãos, porque nós temos deixado de nos preocupar uns com os outros. Quando nós deixamos de nos preocupar uns com os outros, o evangelho esfria, irmãos. A palavra de Deus, ela vai ficando morta, não só dentro de nós, mas para toda a população, para as pessoas. Nós não estamos mais prestando para mais nada, irmãos, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas se nós perdermos, irmãos, o nosso sabor, nós não serviremos mais. E se a nossa luz ficar apagada, aonde que nós vamos iluminar alguma coisa? Então, igreja, há uma necessidade. Nós precisamos novamente nos preocuparmos uns com os outros, do mesmo jeito que Jesus se preocupava com as pessoas, do mesmo jeito que Jesus ensinou os apóstolos se preocuparem com as pessoas. Quando Jesus foi para o Pai, ele voltou de novo durante algum tempo para os seus discípulos, depois de ressurreto, falou para os seus discípulos o que eles tinham que fazer. E sempre, irmãos, os discípulos depois, sempre João foi um que pregava sempre o amor, que as pessoas tinham que amar umas às outras. Então, irmãos, o amor, ele precisa ser demonstrado. Como que eu vou falar, eu amo, mas se eu não faço nada, irmãos? Se eu vejo o irmão precisando de alguma coisa, eu não ajudo. Se eu vejo o outro ali padecer necessidade, mas eu não faço nada. Que tipo de amor é esse, igreja? É por isso que as igrejas que têm se esfriado, é por isso, irmãos, e não adianta pensar, é só aqui, é só lá. As igrejas, de uma forma geral, o amor está se esfriando, irmãos. A iniquidade tem aumentado, o amor tem se esfriado, automaticamente as igrejas estão se esfriando. Nós que compomos essa igreja, nós também estamos nos esfriando. Como, irmãos, continuar dessa forma? Lá no livro de Números, no capítulo 32, teve 3 tribos. Aqui no verso 12 do capítulo 1 fala: Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. 2 tribos e meia. Elas chegaram ali numa terra, elas viram que a terra era boa. E ali elas quiseram ficar naquele lugar. E foram lá e falaram com Moisés. Moisés, nós queremos ficar nessa terra. Essa terra é boa para nós, essa terra presta pagado. Você, por favor, nos deixa aqui. E Moisés pegou e falou assim: olha, eu vou deixar vocês sim. Só que vou falar um negócio para vocês. Isso está lá em Números 32, 23. Se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Eles falaram assim: olha, nós vamos ficar desse lado, mas você fica tranquilo, Moisés, que quando o nosso povo chegar o momento deles se apossarem da terra prometida, nós vamos passar armados, nós vamos na frente, nós vamos lá, nós vamos conquistar, nós vamos ajudar os nossos irmãos a herdar aquela terra.
Moisés falou, tá bom, mas se vocês não fizerem isso que vocês estão falando, o pecado de vocês vão achar vocês. Passou muitos anos, irmãos, Moisés morreu, Josué foi levantado. E aí o que aconteceu? Chegou o momento tão esperado, o momento que Deus falou assim, olha Josué, eu sou com você, vai lá ser forte e corajoso, arruma tudo aí, arruma o povo, manda o povo ficar prevenido de alimento, se prover de alimento, que chegou o momento, nós vamos conquistar, vocês agora vão herdar a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Chegou o momento, irmãos, um dia o momento chega. Pode ficar tranquilo, um dia o seu momento chega também, um dia o momento de conquistar vai chegar. E ali, irmãos, chegou o momento. Josué foi lá. E aí? Rubenitas, Gaditas, meio a tribo de Manassés, lembra? Lá atrás, que vocês falaram isso e isso, eles falaram assim, estamos lembrando. E agora, como é que vai ser? Eles falaram, nós vamos. E aí, irmãos, começou. Josué lembrou aquelas tribos do compromisso que elas tinham com Deus e com o próximo. Irmãos, nós temos compromisso com Deus e temos compromissos com o nosso próximo. O marido tem compromisso com a esposa tem compromisso com o marido, os pais têm compromisso com os filhos e a igreja tem compromisso com a sociedade. Nós temos compromisso uns para com os outros, igreja. Como que vai falar, eu amo, né? Aleluia, glória a Deus, mas se não tem compromisso, cuidado, igreja, senão o nosso pecado vai nos encontrar. Porque quando nós levantamos a mão, nós fizemos compromisso com Jesus, o compromisso foi o seguinte, de servir Ele até a consumação dos séculos, para que no arrebatamento Ele viesse e nos levasse. Mas nós precisamos proclamar a palavra do Senhor até os últimos dias, proclamar a palavra, irmãos, pregar o amor do Senhor Jesus, é isso, igreja, é você ir lá, você pregar, mas também demonstrar o seu amor através do cuidado de uns para com os outros. Irmãos, antigamente, se um irmão tinha dificuldade, a dificuldade dele era a minha dificuldade. Ali, se uma irmã tinha um marido problemático, que não servia a Deus, tinha ciclo de oração, aqui também tem ciclo de oração? Amém? Tá vergonhoso, tá que nem a minha também. Então, irmãos, no ciclo de oração, todo mundo se juntava. E a glória de Deus descia, irmãos, enquanto aquela causa não era solucionada, enquanto Deus não matava o marido, né, problemático, ou não salvava ele, as irmãs não paravam de orar. Era ou não era assim? Porque, irmãos, mas o milagre Deus enviava do céu para a terra, mas as irmãs oravam, as irmãs clamavam, os irmãos chegavam no culto, irmãos, meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, e eles se ajoelhavam, e ali eles oravam, e oravam, e oravam, e o céu abria, e a glória de Deus descia sobre o povo. Hoje em dia, ninguém preocupa mais com o povo, irmãos. Hoje em dia, nós temos dificuldade, nós preocupamos com nós. É comigo. Ah, não, eu não vou no ciclo de oração, não. Eu tenho que arrumar essa casa, eu tenho que lavar essa roupa. E é tão interessante que acha sempre uma desculpa, né, para o pastor, né? Não, pastor, sabe por que eu não vim? É porque eu tinha que lavar roupa, né? Fiquei muitos dias sem lavar. Irmãos, Jesus fazia o horário dele. Irmão, se for para Jesus, se fosse para ele, pensa comigo, se fosse para ele falar assim, eu vou orar às 6 horas da manhã. Irmãos, às vezes não ia ter jeito não, irmãos. Por que não ia ter jeito? Se o povo imaginasse aonde Jesus estava, um dia Jesus no meio do mar. Quando Efé, ele olhou assim, irmãos, vinha um monte de barquinho atrás dele, no meio do mar. O povo via mesmo, irmão. Você já imaginou se ele fosse pensar, não, eu vou orar aqui 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, meia-noite. Irmão, se o povo ficasse sabendo, o povo ia mesmo. Ele não tinha tempo, mas ele fazia o tempo dele. Ele falava com o pai dele. E hoje, irmãos, nós estamos com dificuldade de fazer o nosso tempo. Hoje nós estamos com dificuldade de tomar a causa do irmão, de orar por aquilo. Irmãos, a guerra se ganha, irmãos, é no joelho, é na oração. Não existe vitória sem oração, igreja. Aí a igreja esfria mesmo, porque ninguém se preocupa com o outro. E a causa nós precisamos colocar debaixo do nosso joelho. Às vezes o irmão chega perto de nós, contando um problema, né? Irmão do céu, mas eu estou com uma enfermidade,
meu parente está com a enfermidade, qual que é o conselho que nós damos? Não, irmão, tem um médico bom que eu conheço, que você precisa de ver. Aquele lá, se ele não te curar, ninguém mais cura. Ô, irmão, ô, fulano, irmão, eu estou com uma dificuldade lá, você precisa de ver, eu estou com um problema na justiça. Aconteceu isso, isso, isso. Aí nós, ao invés de falarmos, né, como o crente tem que falar, irmão do céu, vou te indicar um advogado supimpa. Esse advogado vai dar jeito. Irmãos, agora eu quero te apresentar, nós somos crentes, nós servimos um Deus, irmãos, que pode todas as coisas, que é criador de todas as coisas. Ele é o médico dos médicos, ele é o juiz dos juízes, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, agindo Deus ninguém impedirá, é o nosso Deus que faz o milagre, irmãos. E essa é a causa, uma das formas de nós voltarmos o avivamento da igreja, uma das formas, irmãos, da igreja voltar a ser fervorosa como nos primórdios, irmãos, como antigamente, é nós dobrarmos os nossos joelhos e nos preocuparmos uns com os outros através da oração também. Claro que se eu estiver envolvido em oração com aquela pessoa, irmão, certamente eu vou ajudar ela. Certamente não será um incômodo poder aconselhar ela 1h da manhã, poder sair 3h da manhã para expulsar um demônio. Isso não é um incômodo para mim, porque eu estou envolvido com aquele irmão em oração. Aleluia! E Josué lembrou o povo disso. Olha, vocês quiseram essa terra? Quisemos, então vocês precisam lutar. Vocês não vão parar de lutar enquanto os irmãos de vocês não forem abençoados. Irmãos da igreja de Turvânia, da Assembleia de Deus, vocês não podem parar de lutar enquanto essa igreja não tiver ouvido, essa cidade não tiver ouvido o nome do Senhor Jesus. Vocês não podem parar de lutar, porque vocês são os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Eram em menor número, eram em menor quantidade, mas eram eles que iam na frente do exército de Israel. Era este povo que Deus tinha levantado para conquistar aquele lugar. Deus tem levantado vocês, irmãos. Vocês são estes que o Senhor Deus tem levantado para a propagação da palavra de Deus neste lugar. Glória a Deus. Verso 13 diz: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Queridos, o descanso que Deus nos dá não nos abstém de ficarmos fora da guerra para sempre. Presta atenção, Deus te dá descanso. Não pensa você que a sua vida é só guerra, só guerra. Deus deu descanso para esse povo aqui. Durante muito tempo, eles ficaram ali no deserto. Durante muito tempo, esse povo aqui, essas 2 tribos e meias, eles tinham convicção que aquela terra era deles. Eles estavam ali tranquilos, sabendo que estava cuidando de um lugar que era deles. É da mesma forma quem tem casa própria e quem tem casa de aluguel. Quando você tem uma casa própria, você tem alegria em arrumar ela. Não é verdade? Você pensa, eu vou fazer isso aqui, é sua, ela é própria. Isso era o que acontecia com os Gaditas, os Rubenitas e a meia tribo de Manassés. Nós vamos arar essa terra porque ela é nossa. Agora, com o resto dos irmãos dele, não. Aquela terra não era deles. Dali eles tiravam a sobrevivência deles. Eles estavam ali morando de aluguel. Não vou fazer muito não, né? Porque eu estou de aluguel, eu vou ter que ir embora daqui mesmo. Eles estavam o quê? Sem esperança. A esperança deles era a terra prometida. Mas ali, eles estavam aqui. Aquilo ali era momentâneo, aquela terra para eles. Era momentâneo. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram um tempo de descanso. Aquelas 2 tribos e meia, irmão, tiveram um tempo de descanso na vida deles. Mas o momento chegou de guerrear. Igreja, você também vai ter o seu tempo de descanso. Não adianta pensar que a vida é só guerra, é só guerra. A luta passa para todo mundo. Você não vai viver na luta o tempo inteiro. A luta vem, a luta passa. A luta vem, a luta passa. Um dia você está no monte, um dia você está no vale. Mas passa, irmãos. Há um tempo para todas as coisas. Às vezes... E tem outra coisa, tem pessoas que têm dificuldade de organizar a situação. Talvez você está com essa dificuldade, igreja, com dificuldade de organizar as coisas.
Não fique assim, não tenha medo de organizar. Não tenha medo, irmãos. Nós precisamos nos levantar como um exército de Deus. Porque Jesus, ele vem buscar uma igreja, irmãos, um povo diferente, um povo separado, um povo escolhido. Nós precisamos, igreja, cada dia mais, nós precisamos nos programar, igreja. Jesus está voltando, o Senhor Deus está às portas. Não é mais momento, igreja, de nós ficarmos sentados, parados, sem querer nos envolvermos com a obra de Deus. Tem gente que não quer se envolver com a obra de Deus. Ah, não, deixa o fulano faz, o ciclano faz, o beltrano organiza alguma coisa. Não, igreja, todos nós precisamos estar envolvidos com alguma coisa. Este é o momento de nós estarmos o que? Avançando na obra de Deus. Aleluia. Porque depois que você aceitou Jesus, você passou da morte para a vida. Antes nós estávamos mortos, irmãos, nos nossos pecados. Nós fazíamos tudo aquilo que a carne queria que nós fizéssemos. Agora nós estamos com Cristo. Nós não estamos mais mortos, mas nós já estamos vivos em Cristo. E se você está vivo, você precisa estar ativo. Todo mundo que está vivo, irmãos, ele tem que estar ativo. Porque se ele não estiver ativo, ele está morto. Então, se nós aceitamos a Jesus, se nós já passamos da morte para a vida, nós estamos vivos e vivos para lutar as guerras do Senhor nosso Deus. Vivos, irmãos, para não permitir que este esfriamento dentro da igreja continue e cada dia mais cresça. Mas o que é que eu vou fazer, irmãos? A primeira forma é você dobrar o seu joelho e começar a orar. Começar, irmãos, se comover com a necessidade das pessoas. Começar a amar o próximo. Começar a ajudar as pessoas. Tem gente, irmãos, que só precisa ser ouvido, só isso. Você sabia? E às vezes as pessoas hoje, a geração está tremenda hoje, irmãos, é um negócio tão esquisito. E às vezes as pessoas estão tão envolvidas no negócio de celular, no negócio de Facebook, no negócio de internet, não sei mais o quê, que às vezes quando a gente presta atenção para você ver. Se você nunca prestou, você vai chegar na sua casa amanhã, hoje não. Né? Porque hoje você vai iniciar orando. Mas amanhã você presta atenção, começa a olhar ali naquele celular seu ou no seu computador para você entender uma coisa. Quando você acorda, já se foram 40 minutos, já se foram meia hora, já se foram 1 hora. E ali, irmãos, aquilo ali está tomando o nosso tempo, irmãos, de ligarmos para alguém, de visitarmos alguém. Hoje ninguém visita mais ninguém. Eu não sei, aqui, né, na minha cidade está difícil. Hoje ninguém visita mais ninguém. Se quer saber alguma coisa, vai lá no WhatsApp. E aí, como você está? Tô bem, manda um joinha, né? Está tudo ok, beleza, acabou. Irmãos, não é assim não, irmãos. Pega a sua bicicleta, pega o seu automóvel, pega as suas 2 pernas que Deus te deu, vai lá na casa da sua vizinha, vai lá na casa do seu parente e pergunta, vai lá na casa do seu pastor, visitar ele, e pergunta assim, como o senhor está, o que é que o senhor está precisando, olha aqui, eu fiz esse doce aqui de goiaba, doce de banana, doce não sei mais de quê, mas não leva muito doce não, que senão ele engorda, né? Mas, irmãos, cuida uns dos outros. Cuide das pessoas, os jovens, vai atrás do amiguinho, do coleguinha. Quantos jovens hoje, com 14 anos, 15 anos, estão se suicidando, irmão? Porque às vezes o coleguinha está ali, vem para a igreja todo domingo, com a Bíblia debaixo do braço, mas não pergunta, como que você está? O que é que você está pensando? Irmãos, há necessidade de desenvolvermos diálogos, de conversarmos com as pessoas, de cuidarmos das pessoas. Quando a igreja entender este princípio de cuidar uns dos outros, pronto, o inimigo não entra mais, o diabo não entra mais, porque, irmãos, o amor estará de uma forma tão penetrante no nosso meio que não tem espaço para o mal. Mas sem amor o mal entra. Você já imaginou se aquelas 2,5 tribos tivessem recusado? Aí o panavoeiro estava feito. Irmãos de Deus, o diabo já ia entrar mesmo. O diabo entra, irmãos, aonde não tem amor. Porque aonde não tem amor, não tem cuidado, ninguém cuida de ninguém. Quando não tem amor, o casamento acaba.
Quando não tem amor, irmãos, o filho vai embora. Quando não tem amor, a igreja é dividida. Porque se você tiver amor, quando um vier falar para você, me ajuda, que nem Josué foi falar, eu vou ajudar o senhor. Achei interessante, quem está sentindo calor, né? O pessoal falou, né? Eu já estou acostumada com esse calor, vou falar para vocês, eu nem sinto muito. Mas se falar assim, quem está com calor? Quem vai ajudar a comprar os ar também? Vocês levantam a mão, eu também. Eu achei interessante, uns 3 falou, né? Mas todo mundo fala. Porque, irmãos, aonde tem união, não tem divisão. Não adianta nada o pastor falar, quem vai me ajudar a comprar um ar? Aí 2 fala, eu vou. O outro fala, eu também vou. Aí 3 fala, para que comprar ar-condicionado? Já temos um climatizador daquele tamanho, está passando de bom, está inventando moda esse pastor. Aí o diabo já entrou. Você está entendendo? A divisão já entrou no meio da igreja. O rancor, o ódio, a falação, o mexerico, a fofoca já entrou no meio da igreja. Irmãos, vamos fechar a porta para o inimigo. E uma forma de nós fecharmos a porta para o inimigo é amando uns aos outros. É deixando, irmãos, é acompanhando a visão do nosso líder. É deixando de falar, né, uns dos outros pelas costas. Quando te chamar para falar mal, irmão, você fala assim, irmãos, vamos orar, porque Deus vai fazer. Nós precisamos amar, porque se nós amarmos aquele que está em dificuldade, ele vai vir para o Senhor, ele vai mudar de vida. Aí aquela pessoa vai ficar tão com vergonha que não vai querer falar dos outros nunca mais. Quando for falar, vai lembrar. Amém, igreja? Aleluia. Nós não precisamos ter medo de guerrear, pois Jesus cuidará de tudo que é nosso. Aqui no verso 14, alguém lê o verso 14 aí para mim, a mocinha aqui, lê alta aí, filha, para mim, o verso 14. Quem está em Josué com a Bíblia aberta? Não tem ninguém não? Deixa que eu leia então, fala assim, ó. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra, que Moisés vos deu deste lado. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos. Fiquem deste lado do Jordão, é só até aqui. Presta atenção, igreja. O Senhor Deus, Ele cuida de tudo que é nosso. Você sabia disso? Josué falou assim, vocês vão passar tudo, vai ficar aqui quem? Mulheres, gados e crianças. Quem que ia defender essas mulheres lá naquele lugar? Pensa aí na sua cabeça. Quem que ia defender essas crianças naquele lugar, irmãos? Os homens iam para a guerra, não sabendo quando que voltaria. Quem que ia cuidar do povo, irmãos? Irmãos, quem cuida da nossa casa é Deus. Quem cuida da nossa família é Deus. Não adianta você pensar assim, ó, não vou envolver com a causa da fulana não, porque minha família, o diabo vai se levantar, minha família vai ficar desguarnecida, o que é que eu vou fazer? Irmãos, faz a obra de Deus, que Deus cuida dos seus, Deus vai cuidar dos seus bois, Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar das suas mulheres, dos seus maridos, Deus vai cuidar de você, porque Deus cuida de nós. Faça a obra de Deus. Tem tanto pastor que o filho hoje só fica em cima de uma cama doente, que hoje a mulher só dá problema, tanto obreiro com dificuldade. Você sabe por quê? Porque muitas vezes só pensa nele, muitas vezes, irmãos, não vou não, minha mulher não gosta, não vou levar meu menino para a igreja não, porque ele é baguncento. Não tem nada não, irmãos, traz o menino baguncento, porque é aqui que menino custoso conserta. Não adianta deixar em casa não, deixa correr, irmãos, para isso que tem obreiro. O obreiro é constituído, irmãos, para cuidar de porta e segurar menino que vai para a rua. Não precisa ficar, às vezes fica assim entristecido, né? Mas o fulano vai falar. Irmãos, igreja de amor é a igreja que cuida. Então, igreja de amor é a igreja que cuida de menino custoso. É igreja, irmãos, que cuida uns dos outros. Ixi, meu marido vai ficar bravo se eu for na igreja. Irmão, você vem na igreja. Entra lá no acordo com ele. Sempre tem jeito, irmãos. Vai orando, dobra o joelho. Às vezes, se ele for muito brabo e atentar contra até a sua vida, porque existe esse tipo ainda, viu? Que atenta até contra a vida da esposa. É neste momento que a igreja se põe de pé para orar.
É neste momento, irmãos, que as irmãs se unem em oração e vai orando por esse esposo, para que Deus toque no coração dele, para que ele permita que a esposa venha na igreja. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Então, quem cuida de tudo para nós é o Senhor. Não se preocupe, que às vezes, eu não vou não, para a igreja porque está chovendo, meu filho vai ficar doente, eu vou ficar doente, eu tenho um problema aqui no pulmão, e se eu for para a igreja, se eu pregar esse vento, amanhã eu tenho certeza que eu tenho que ir para o médico. Irmãos, Deus cuida de você. Deus cuida de tudo, não preocupa não, pega um guarda-chuva, vem para a igreja assim mesmo, porque é aqui que Deus ordena a bênção, é na casa de Deus que Deus ordena a bênção. Então venha para essa casa com o tempo ruim, vem com o tempo quente, não tem problema, mas o Senhor Deus vai cuidar de você, Ele não vai permitir que a sua saúde seja tocada, porque Ele é o Deus que cuida, tudo está nas mãos do Senhor Deus. Foi Deus que ficou cuidando das coisas daquelas 2,5 tribos. Deus ficou cuidando e não permitiu que nada acontecesse, porque se tivesse permitido, estava aqui na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou no tempo. Ainda bem que aqui me deu muito tempo. Igreja abençoada. Aleluia. Olha só. Verso 14, na parte B. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis. Você sabia? A linha de frente do exército deve ser composta pelos valentes e valorosos e experientes em batalhas. Presta atenção. Aquele povo ali já estavam um pouco mais maduros, né, acostumados com guerra. E eles tinham que passar na frente. Você sabia que no exército, a infantaria, os soldados de frente, quais são os tipos de soldados que são colocados na linha de frente? São aqueles que podem atuar em todo tipo de terreno e que suporta qualquer condição meteorológica. Na linha de frente, irmãos, não vai qualquer um. Na linha de frente não vai soldado inexperiente, não. Na linha de frente vai os capacitados. Você está compreendendo? Gente, soldado que é capaz de sobreviver em qualquer terreno. Soldado que é capaz de sobreviver debaixo de qualquer situação meteorológica. Neve, calor, tudo. Geada, eles sobrevivem. Esses são os soldados da linha de frente. São experientes. Igreja, nós precisamos, o que Paulo fala? Que nós temos que tomar cuidado. Lá em Timóteo, ele escreve para Timóteo, cuidado com os neófitos na fé, para que eles, não se ensoberbecendo, caia na condenação do diabo. Às vezes, se aceitou Jesus, tem 6 meses, e eu sei que tem obra que você pode fazer. Você sabia disso? Tem coisa que você pode fazer sim, porque tem tipo de terreno que você pode ir, mas não é toda obra que você pode fazer, não, irmãos. Porque às vezes você não está preparado para determinado tipo de terreno. Você não está preparado para determinada situação climática. O negócio, quando vir, pode causar uma grande dificuldade na sua vida. Então, nós precisamos o quê? Os pastores, os homens de frente da infantaria precisam entender algo. Que precisam colocar na frente da batalha são os experientes, são aqueles que já andaram por muitos terrenos, são aqueles que já suportaram muitas coisas. E as pessoas que às vezes estão neófitas na fé, estão vindo para o Jesus agora, não deixa o inimigo colocar na sua cabeça qualquer coisa não. Espera o tempo de Deus, espera, Deus fala com o pastor, irmãos, espera Deus falar com o pastor, espera Deus falar com aquele obreiro experiente, porque ele sabe que tipo de terreno ele pode mandar a ovelha dele, ele sabe que tipo de terreno que ele pode mandar o soldado dele, porque, irmãos, o pastor que manda o seu soldado ainda inexperiente para a frente numa batalha perigosa, para ir em batalhas difíceis, ele está correndo um sério perigo de perder esse soldado inexperiente para o inimigo das nossas almas, que é Satanás.
Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, é por isso. E quando tem amor dentro da igreja, essas coisas não se levantam no nosso meio, não. Quando tem amor dentro da igreja, irmãos, aquele que já é experiente, ele não se escusa das suas responsabilidades, não. Ele não deixa de fazer a obra do Senhor, não. Porque também hoje, tem muita gente que só pensa em si. Tem muito pregador que só pensa em sair e pregar nos lugares e deixa lá a sua igreja lá, ó, desfalcada. Tem muito cantor que só pensa em cantar aí nos congressos, em tocar, tocador que só pensa em cantar nas outras igrejas e deixa lá, ó, a sua igreja lá sozinha, o pastor precisando, deixa o pastor sozinho. Não, irmãos, nós precisamos aprender a lutar dentro do nosso batalhão. Aprenda a lutar aqui dentro do seu batalhão. Aprenda a lutar aqui dentro da sua igreja, irmãos, porque é aqui que Deus vai te capacitar, é aqui que Deus vai te aprimorar. E às vezes, aí é onde dá problema. Às vezes o experiente na batalha quer se abster das suas responsabilidades, quer deixar as suas responsabilidades, e aí o neófito na fé, que está há pouco tempo na fé, né, que serve a Deus ainda há poucos anos, ele vai e toma a frente. Mas toma frente porque às vezes não tem ninguém para fazer, às vezes ele vê a necessidade da obra, mas não façamos mais isso. Você que já é experiente na fé, assuma seu posto. Fala que nem esses homens falou para Josué, não, nós vamos. Faça como esses homens fizeram, igreja. E vocês que ainda estão começando agora, vai atrás. Vai na retaguarda, vai atrás, vai dando suporte, vai orando, irmãos, vai ajudando, porque é dessa forma. Vai chegar um tempo que você será capaz de pisar em todos os terrenos, mas por enquanto, às vezes você ainda não tem. Você não tem essa condição de pisar em todos os terrenos, de suportar todas as situações climáticas. Às vezes você não está preparado. E é onde muitos soldados têm morrido no campo de batalha. Aleluia. Vamos lá. A perseguição só vem para sermos espalhados para ajudarmos outras pessoas. Eu vejo aqui que quando Jerusalém, os discípulos, né, já estavam ali à frente do trabalho, Jerusalém, eles já eram bem queridos dentro de Jerusalém, as pessoas já gostavam deles ali, o evangelho começou a propagar naquele lugar. Deus operava grandes feitos através da mão dos apóstolos. O que aconteceu? Logo veio uma perseguição após a morte de Estevão. Estevão foi morto, veio uma grande perseguição, menos os apóstolos. Todos os outros cristãos se dispersaram, foram embora de Jerusalém. Desceram para Samaria, foram para outros lugares. E por que essa perseguição veio, igreja? Para que a palavra de Deus fosse propagada, para que a palavra de Deus fosse difundida, veio uma forte perseguição contra a igreja. Às vezes você está padecendo perseguição, às vezes a sua vida não está como deveria estar, não é a vida que você queria ter. Às vezes você fala, meu Deus, eu estou no meio da luta. Analisa a luta, irmãos. Não seria por acaso, porque você já está porque você se acostumou muito no comodismo? Porque você já se acostumou muito com a situação? Não acostuma não, irmãos. Nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos deixar de orar e acostumar que está tudo bem. Nós não podemos deixar de jejuar e achar que está tudo bem. Nós não podemos deixar de ler a palavra e achar que está tudo bem. Porque senão, irmãos, possa ser que venha perseguição. E aí? Então, igreja, há o momento de nós cada dia mais buscarmos ao Senhor. Existe tempo até mesmo para a guerra. Era o momento de lutar. Tem tempo para a guerra. Há um tempo, irmãos, para todas as coisas na sua vida. Você vai ter tempo de lutar, você vai ter tempo de estar descansando. Mas se hoje é o seu momento de lutar, você vai saber. Porque enquanto as coisas não estiverem tudo bem, significa que você precisa se levantar, significa que você precisa ajudar, significa que você precisa clamar, significa que você precisa arregaçar as suas mangas em prol da palavra de Deus.
Se não está, se a sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse, significa que você precisa se colocar diante do Senhor Deus em posição. Amém, igreja? Sempre haverá tempo para desfrutarmos o que Deus nos deu com a nossa família. Depois que aquelas duas tribos e meia lutaram, eles voltaram para a casa deles. Às vezes as crianças, algumas já estavam grandes, às vezes algum animal já tinha morrido, outro já tinha nascido, às vezes as mulheres já estavam bem mais velhas, né? Algumas com seus cabelos brancos, mas eles voltaram e eles desfrutaram, irmãos, da alegria de estar naquilo que era seu junto com a sua família. Irmãos, sempre vai ter tempo de nós guerrearmos, vai ter tempo de nós descansarmos. Se hoje é dia de guerra, irmãos, guerreie as lutas do Senhor, mas saiba você que a obra de Deus não pode ser um fardo na sua vida. Não venha para o ciclo de oração como se fosse um fardo, não venha para o culto na terça-feira, nas quintas-feiras, no domingo, não sei que dia que vocês têm culto, não venha para os cultos como se fosse um fardo, mas venha com alegria no seu coração, porque é aqui que Deus ordena a bênção. Irmãos, trabalhe em prol da obra de Deus, divulgue a palavra de Deus, ame os seus irmãos, tomando as dores deles, se alegre cada um com o outro, se tiver que chorar, chore cada um com o outro, mas vamos, irmãos, lutar guerras uns dos outros, vamos nos ajudar, vamos ajudar, igreja, cada uma, nós precisamos nos ajudar. Não é falar dos outros não, irmãos. Tem gente que fala de todo mundo, né? Irmãos, eu tenho uma coisa comigo. Eu não falo de pastor nenhum e não falo de igreja nenhuma. Você sabe por quê, irmãos? Porque juiz é Deus. Ele que sabe quem ele vai levar e quem ele vai deixar. Eu não fui colocada como juíza de ninguém. E do mesmo jeito, irmãos, naquele dia, irmãos, o Senhor Deus, os anjos do Senhor vai separar o joio do meio do trigo. O trigo, irmãos, o Senhor Deus recolherá nos seus celeiros, mas o joio será queimado, irmãos, e será lançado no fogo. Então, igreja, nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. O que nós sabemos é que nós precisamos lutar. O que nós sabemos, igreja, é que nós precisamos estar como soldados do Senhor, sempre preparados para a guerra. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Descansa no Senhor Deus, igreja. Porque o Senhor Deus tem muitas coisas para esta igreja. Amém? Mas para isso há uma necessidade. Vamos interromper hoje este esfriamento que o inimigo tem causado dentro das igrejas. Comece a interromper hoje o esfriamento que ele tem causado, às vezes, dentro desta igreja. Porque a causa do irmão será a sua causa. É essa causa que você vai levar em oração. Às vezes a irmã ganhou neném. É da sua igreja. Mora sozinha aqui na cidade, às vezes não tem um parente aqui. Mudou-se para cá e não tem ninguém. Você é a próxima dela, ela é a sua próxima. O que você vai fazer? Você vai lá, vai posar no hospital com ela, vai levar a sopa para ela, vai dar uma ajeitada na casa dela, porque ela é a sua próxima. Porque nós precisamos desta forma, irmãos, nos unir em amor, porque aonde tem amor, não tem esfriamento. Aonde tem amor, irmãos, não tem porta de entrada para Satanás. Amém, igreja? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço demais, irmãos, essa oportunidade que através da vida do pastor José Carlos tem nos concedido aqui nessa igreja. E sinceramente, irmãos, a partir deste momento que eu conheci vocês, agora também vocês farão parte das minhas orações. Sempre que eu inclinar e dobrar os meus joelhos diante do Senhor nosso Deus, eu estarei apresentando à igreja, a Assembleia de Deus aqui de Turvânia, porque o Senhor há de vos abençoar ricamente, igreja. O Senhor há de operar grandemente através desta igreja. Eu vejo essa igreja aqui nesta cidade como uma igreja próspera. Só que eu repito esta noite, igreja, para que haja prosperidade, há uma necessidade de se envolver uns com os outros. Se envolva uns com os outros, se envolva com o seu irmão, conheça o seu irmão. Igreja é lugar de nós nos conhecermos, irmãos. Nós devemos
devemos conhecer uns aos outros. Isso aqui é a nossa família. A sua família, a igreja, essa aqui, a Assembleia de Deus de Turvânia, essa aqui é a sua família. Então há uma necessidade. A família se protege. A família, irmãos, ela protege uns aos outros. Se proteja, irmãos. Viva uma vida de unidade em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O pastor vai cantar. Não, vou orar não, você vai cantar agora.